Alguns setores da direita têm três planos. Plano número 1, realizar o impeachment de Bolsonaro. Plano número 2, fazer com que Bolsonaro seja muito desgastado a ponto de não ir para o segundo turno. Plano número 3, votar em Bolsonaro. Não são todos os segmentos da direita que pensam assim, mas existe um segmento que pensa fortemente assim. Sei lá, o pessoal do Partido Novo, por exemplo, Amoedo, né? Um segmento, sei lá, 50%, talvez 60%, 60%, 70% do mercado financeiro. Né? São esses três planos. Primeiro, né, por que são esses os planos? Né? Fica evidente que a posição eleitoral de Lula é consolidada. Lula pega o voto daqueles que são contra Bolsonaro. Isso está consolidado. E a direita, esse segmento da direita, não quer Lula. Né? Já viu, olha, eles olham as pesquisas, podem projetar, vai melhorar um pouco a economia, vai haver vacinação, a situação de Bolsonaro pode melhorar um pouco, mas o fato é que Lula está lá, firme e forte, olhando aí o resultado de hoje, é um favorito. Lula é o favorito. Então esse setor da direita diz, bom, se Lula é o favorito contra Bolsonaro, a primeira coisa que poderíamos fazer era embaralhar as cartas e retirar Bolsonaro do jogo político. Como é que você faz isso? Por meio do impeachment. Só que eu sei que tem muita gente que me assiste que acha que o sistema político ele é decidido, tem pessoas manietando aqui o sistema político, né, como se fosse, né, aquela coisa de marionetes, né? Então tem grandes empresários, banqueiros que mexem os pauzinhos assim e aí o sistema vai na direção que eles querem. Não é assim que funciona. Né? O sistema político é todo mediado, é cheio de coisa, tem deputado do Centrão, tem presidente da Câmara, presidente do Senado, é muito complexo. Né? Quem tem essa visão, né, sei lá, está no mundo do pensamento mágico, é o que eu chamo de pensamento mágico. Não é assim que funciona. Tem Arthur Lira, tem os interesses do Centrão, tem emenda do orçamento, tem cargos. Né? Então, o mundo político ele tem autonomia, ele não é simplesmente tem uma correia de transmissão do que esse setor pensa e vai lá e acontece do jeito que esse setor pensa. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. Simplesmente é um fato, não é assim. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse pessoal pode querer o impeachment, pode não sair. Mas o que eles querem? Eles vão lá pressionando. Faz o impeachment porque embaralharia as cartas do jogo. Sem Bolsonaro teria Mourão. Eles tentariam fazer um acordo com o Mourão, também não é certo, né? Tentariam fazer um acordo com o Mourão, né? E Mourão não se candidataria à reeleição, ele poderia correr, né? E aí Mourão apoiaria algum candidato. Um candidato que, obviamente, não seria Bolsonaro. Então, esse é o plano 1. Né? Esse plano 1 supõe que todo o eleitorado, né, ou a maior parte do eleitorado que hoje declara voto em Lula, são pessoas idiotizadas. Né? É a velha, né, visão. São pessoas. O que tem essas pessoas que supõem que o eleitorado é idiotizado não são especialistas em opinião pública, não estudaram eleitorado, não conhecem como o eleitorado pensa, como o eleitorado raciocina, como o eleitorado reflete. As pessoas estão olhando o Lula porque se lembram do governo dele, porque estão avaliando que está ruim. E aí você, né, se fosse feito o impeachment, feito essa, como é que eu diria, esse esforço, esse malabarismo, faz o impeachment, tira Bolsonaro, coloca um candidato de direita palatável, escondido, Lula vai para a campanha dizendo, olha, todos esses caras fizeram isso para impedir o Lula de voltar, porque eles não querem que você melhore de vida. E o eleitorado vai entender esse argumento. Né? Bom, tudo bem, mas isso não significa que as pessoas acreditam. É fé. Né? Vamos fazer o impeachment, tirar Bolsonaro, embaralhar as cartas. Né? Ao embaralhar as cartas, a gente aparece com um candidato de direita palatável para o eleitorado que vai derrotar Lula. Plano 1. Mas o plano 1, repito, não é trivial. Fazer o impeachment não é uma coisa trivial. Plano 2, desgastar muito Bolsonaro ao ponto de ele não ir para o segundo turno. Também tem muitas variáveis que você não controla. Tá bom, CPI, orçamento secreto, né? Tem uma variável muito ruim para Bolsonaro que você não controla, que Bolsonaro não controla, o governo muito incompetente, que é a possibilidade de racionamento de energia elétrica. Isso está dado, né? Mas a economia dá sinais de melhora. Tem o outro lado também da história, a economia dá sinais de melhora, a vacinação avança.
Então é o outro lado que beneficiaria Bolsonaro. Mas desgasta, desgasta, desgasta. E um presidente que está no seu mandato, que é bom de comunicação, que ocupa bem as mídias sociais, que cria auê em torno dele, né? Bolsonaro faz motociata, todo mundo fica falando de Bolsonaro o tempo inteiro. Então é o sonho de tirá-lo do segundo turno, vai alguém, né? Sei lá quem, né? Pode ir Dória, pode ir Ciro, vai alguém outro contra Lula para o segundo turno. E aí é o plano 2. E se nada disso der certo, vota-se em Bolsonaro. Né? Então, este segmento da direita pensa assim: vamos tentar uma coisa porque Bolsonaro não tem chance com relação a Lula. Tentou uma, não deu certo? Tenta duas, não deu certo? Então fica com Bolsonaro mesmo. Né? É uma certa visão de mundo que essas pessoas têm. Estão vendo aí, é a visão de mundo que sustenta o voto de direita. Né? Vamos sustentar a agenda de direita. Ah, mas tem gente morrendo, a fome voltou, etc. Não interessa. Né? O nosso candidato é o candidato de direita, mas Bolsonaro é um louco, o sistema político, nenhum político gosta dele. Não interessa, vamos manter Bolsonaro. Ora, como é que eu vejo tudo isso? Né? Você tem Arthur Lira como presidente da Câmara. É muito improvável, impossível não é, né? Mas é muito improvável que Arthur Lira aceite um pedido de impeachment. Por que ele aceitaria? Ele está ganhando muito dentro do governo Bolsonaro. Por que ele aceitaria um pedido de impeachment? Porque iriam pressioná-lo de tal maneira que não restaria outra coisa. Tem aquela história, né, que Tancredo falava, quando você vai para uma reunião, já está tudo decidido. Quando se faz um pedido, quando se aceita um pedido de impeachment, eu vejo muita gente pressionando. Rodrigo Maia deveria ter aceito um pedido de impeachment. Arthur Lira tem que aceitar um pedido de impeachment. Tem aí um tal de super pedido. O que um super pedido tem diferente de um pedido que não é super, né? Nada, absolutamente nada, só o nome. Um super pedido sofrerá um super engavetamento. É a única diferença. O pedido de impeachment, tem lá centenas de pedidos de impeachment, porque o Bolsonaro ele motiva muito ódio, como ele odeia muito, ele motiva o ódio a ele. Então é o presidente hoje que mais tem pedido de impeachment depositado lá na mesa da Câmara. Aceitar um pedido de impeachment, quando foi aceito o pedido de impeachment tramitar em Collor, já existia uma maioria muito ampla para retirar Collor. Quando foi aceito, certo não era, já estava uma maioria ampla, tem que caminhar, tem que negociar mais. Quando foi aceito o pedido de impeachment de Dilma, não é que já tivesse a maioria pronta, não tinha. Dilma tinha chance, quando você aceita o pedido de impeachment, muitos deputados vão lá barganhar mais coisa, para dizer, eu não voto, está lá o impeachment, está tramitando, né? Mas é um passo, quando esse passo é dado, é porque já tem uma base muito forte para votar a favor do impeachment. Base essa que hoje não existe. Tá? O PSDB deveria liderar o pedido de impeachment, mas o PSDB não lidera. Por quê? Porque o PSDB está abrigado dentro do governo Bolsonaro. E ninguém sabe como seria com Mourão. Eles, políticos, não sabem como seria com Mourão. Mourão é um desconhecido. Mourão nunca viveu na Câmara dos Deputados, nunca conversou com eles, nunca negociou com eles. Bolsonaro, sim, estava lá. Né? Na visão dos políticos, um louco, alucinado, mas foi eleito, já está no governo, a gente conhece. A gente conhece a loucura de Bolsonaro, dizem os políticos. A gente sabe, né, o que esperar, o que deixar de esperar dele. E Mourão? O que vai ser Mourão? Mais racionalidade? Sim, mas se ele se alinhar mais aos militares? E se ele não atender os deputados? Se os militares pressionarem? Né? Então, sabe de uma coisa? É a natureza conservadora dos políticos, de um modo geral, inclusive de esquerda, diga-se de passagem. Né? Conservador em que sentido? Vamos ficar com o que nós já conhecemos. Tá? Mourão é um problema para que se tenha um impeachment. Se fosse um político, né, Michel Temer era um político já muito bem conhecido da Câmara dos Deputados. Então todo mundo já sabia o padrão de comportamento de Michel Temer na política. Então se fizer um impeachment da Dilma, a gente sabe do que esperar do Michel Temer. Agora, do Mourão ninguém sabe. Como é que você tira um candidato a presidente, que é o presidente da República, do segundo turno? Você não controla as variáveis que o retirariam do segundo turno. Não controla. Você pode bater e não dá certo. Bater, que eu digo, a mídia
né, teria esse poder. A única coisa que de fato está na mão dessa direita é o terceiro plano, que é votar em Bolsonaro. Isso ela vai lá e vota, entra na urna, vai lá e vota, está sob o controle dela. Agora o impeachment não está sob o controle dela, desgastar Bolsonaro a ponto de ir para o segundo turno não está sob o controle dela. Então são esses os três planos da direita. Não se iluda, não se iluda na política. Se você não quer se iludir ao acompanhar política, acompanhe este canal de YouTube. Um grande abraço.